a prisão invisível das expectativas dos outros. Desde pequenos, aprendemos a moldar nossas atitudes para agradar, seja para não decepcionar os pais, para ser aceito no grupo da escola, ou para manter relacionamentos. Crescemos com a ilusão de que nossa liberdade depende da aprovação externa. Mas o que ninguém diz é que viver para corresponder à expectativa alheia é como viver acorrentado. E o pior, sorrindo enquanto as correntes apertam. Epicteto dizia que a liberdade começa quando deixamos de nos importar com aquilo que não controlamos. E a opinião dos outros é uma dessas coisas. Você pode passar a vida inteira tentando ser perfeito aos olhos dos outros, e ainda assim ser criticado. A verdade, a liberdade começa quando você se permite ser imperfeito. Mas verdadeiro, quando você diz não para o que esperam de você, e sim para quem você realmente é, mesmo que isso incomode. E sim, vai incomodar, mas é assim que nasce o respeito, inclusive o seu por si mesmo, se isso tocou algo aí dentro. Respira fundo e compartilhe esse vídeo com alguém que ainda vive tentando se encaixar. E se você busca força para ser mais você a cada dia, se inscreva aqui, porque essa jornada a gente faz junto, a armadilha de buscar validação o tempo todo. Você já reparou como sua autoestima sobe quando recebe elogios e despenca com uma crítica? Isso é um sinal claro de que sua identidade ainda está nas mãos dos outros. Vivemos uma era de likes, aprovação instantânea, curtidas que servem como termômetro de valor pessoal, mas viver assim é instável demais. Sêneca dizia que quem vive em busca de aplauso se torna escravo da plateia. A verdadeira liberdade é interior, é saber quem você é, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando ninguém aplaude. É ter clareza do seu valor, independentemente do que dizem. Isso não é arrogância, é firmeza. Quando você decide parar de mendigar a validação e começa a construir sua própria certeza, o mundo deixa de te controlar. Se você se cansou de viver dependendo da opinião dos outros, curta e envie esse vídeo para alguém que precisa ouvir isso. E se quer aprender a fortalecer sua base interna, se inscreve aqui. Esse canal é para quem decidiu ser inteiro. Ansiedade. O preço de tentar ser o que não é. Muita da ansiedade que você sente vem do esforço constante em manter máscaras. Tentar agradar no trabalho e esconder o que sente em um relacionamento. Parecer forte quando tudo dentro está desmoronando. Esse teatro cansa. Você não nasceu para atuar. Marco Aurélio escreveu que viver de acordo com sua natureza é o caminho para a tranquilidade. Quando você tenta ser alguém que não é, entra em conflito interno e a ansiedade cresce. Mas quando você se alinha com sua essência, mesmo que isso desagrade, nasce a paz. Talvez as pessoas não entendam de imediato, mas a sua mente entende e agradece se você está exausto de fingir e quer respirar aliviado dentro de quem você é. Compartilhe esse vídeo com alguém que vive essa luta. E se quer mais ferramentas para viver com verdade, se inscreve. Sua liberdade começa aqui. O peso de carregar culpas que não são suas. Quantas vezes você já se culpou por dizer não? Por querer um tempo para si? Por se afastar de ambientes que te faziam mal? A culpa é a arma dos manipuladores e o veneno das pessoas boas. Mas Sêneca dizia: não podemos deixar que os erros dos outros se tornem nossas correntes. Quando você começa a respeitar seus próprios limites, vai encontrar gente que tenta te fazer voltar para a prisão emocional. Mas você não deve nada a quem não respeita a sua verdade. Liberte-se da culpa de ser você. Você não é egoísta por se cuidar. Você é sábio por se priorizar. Se você já carregou culpas que não eram suas, curta e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa dessa força. E se busca coragem para colocar limites com firmeza, se inscreve agora. Aqui a gente aprende a se libertar junto. A manipulação emocional que te prende sem algemas. Existem prisões que não têm grades. Tem relacionamentos, amizades e até familiares que usam a chantagem emocional como forma de controle. Frases como "depois de tudo que fiz por você" ou "você mudou demais" não são conselhos, são armadilhas. Epicteto dizia que não devemos dar a ninguém o poder de afetar nossa alma. Quando você percebe que sua liberdade incomoda quem estava acostumado com sua submissão, você entende que está no caminho certo. Ser você mesmo é um ato de coragem, principalmente diante dos que preferem você calado, contido e previsível. Mas você não nasceu para viver contido. Se você já sentiu culpa por se libertar, compartilhe esse vídeo com quem ainda está preso emocionalmente. E se quer aprender a se blindar sem se tornar frio, se inscreve. Esse canal é sua fortaleza. Rejeição, o medo que impede sua autenticidade. Quantas vezes você deixou de dizer o que pensa com medo de ser rejeitado? Quantas vezes se calou para não incomodar? A verdade é que, quanto mais você se anula, menos vive.
E mesmo assim, a rejeição pode acontecer, porque ela não depende só de você. Marco Aurélio ensinava a focar no que está sob seu controle. Você não controla como os outros te veem, mas controla se vai ou não se esconder. A liberdade vem quando você entende que ser rejeitado por ser verdadeiro é melhor do que ser aceito por uma mentira. Você não está aqui para agradar. Está aqui para ser inteiro se você já teve medo de mostrar quem é de verdade. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa se libertar também. E se quer se fortalecer emocionalmente, se inscreve aqui, porque aqui, ser você é lei. Burnout emocional. Quando você se perde tentando agradar demais, viver agradando todos. Dizendo sim para tudo, tentando manter tudo em ordem, isso leva ao colapso. Não só físico, mas existencial. O burnout não vem só do trabalho, ele vem da desconexão com sua verdade. Quando você vive mais para o mundo do que para si, seu corpo e sua mente começam a cobrar. Sêneca dizia que devemos poupar nossas forças para aquilo que realmente importa, e você importa. Sua paz, sua sanidade, sua energia. Comece a dizer não com mais firmeza. A liberdade começa quando você para de se sacrificar por expectativas alheias. Se esse tema te tocou, curta e envie esse vídeo para alguém que também vive sobrecarregado. E se quer reaprender a se priorizar, se inscreve. Aqui, a sua saúde emocional é sagrada. Autossabotagem, quando você é o seu próprio opressor, às vezes o inimigo não está fora. Voz que diz, você não é bom o suficiente. Melhor se calar, ninguém vai te aceitar assim. Essa voz que te prende foi construída por anos de crítica, rejeição e medo, mas você não precisa acreditar nela. Epicteto afirmava que somos livres a partir do momento que controlamos nossos julgamentos. A autossabotagem nasce quando você acredita mais nos seus traumas do que no seu valor. Está na hora de mudar isso. De olhar no espelho e dizer, eu posso ser quem sou, com orgulho, sem pedir desculpas por existir. Se você já se boicotou por medo, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa acordar para si também. E se quer virar essa chave de dentro para fora, se inscreve. O poder de ser você começa aqui. A comparação é como o veneno da alma. Você abre o celular e vê pessoas viajando, felizes, conquistando coisas. E de repente a sua vida parece pequena, sem graça. O que era suficiente agora parece pouco. A comparação rouba sua paz. Epicteto ensinava que devemos medir nosso progresso com base em nós mesmos, e não em padrões externos. Mas vivemos presos a um feed infinito de vidas perfeitas, que alimentam a ilusão de que estamos sempre atrasados. Só que a liberdade nasce quando você para de correr a corrida dos outros. Seu caminho é seu tempo é único. Você não precisa viver como ninguém mais. Precisa apenas viver como você se a comparação já te fez esquecer o seu valor. Curta e compartilhe com quem vive essa pressão também. E se quer aprender a silenciar o barulho do mundo e ouvir sua própria voz, se inscreve agora. Aqui, cada passo seu é celebrado. A verdade desconfortável sobre ser aceito. Ser aceito tem um custo, às vezes, alto demais. Para caber em certos grupos, você precisa encolher suas opiniões, camuflar seus valores, esconder sua dor. Mas isso não é aceitação, é negociação da própria alma. Marco Aurélio dizia que a natureza de cada um é única e deve ser respeitada, mesmo quando isso nos separa dos outros. A liberdade surge quando você entende que nem todo lugar é para você, e tudo bem. Ser você pode afastar pessoas, mas também atrai as certas, e quando isso acontece, você não precisa mais fingir-se. Você já sentiu que estava se traindo para ser aceito. Curta esse vídeo e envia para alguém que precisa dessa coragem. E se quer encontrar força para ser verdadeiro, mesmo em silêncio, aqui é onde a verdade tem valor. A infantilização que destrói sua independência emocional. Muita gente cresceu sendo tratada como alguém incapaz de pensar por si. Pais superprotetores, parceiros controladores, chefes que desconfiam da sua autonomia, e com o tempo, você começa a duvidar de si também. Só que Sêneca já alertava, ninguém amadurece emocionalmente, sendo constantemente conduzido pela mão. A liberdade exige que você se veja como adulto, com escolhas, erros e consequências. Quanto mais você espera que os outros decidam por você, mais você adia sua maturidade. Decidir ser você mesmo é, antes de tudo, se assumir, com coragem e responsabilidade. Se você sente que vive no piloto automático, esperando a permissão de alguém para viver, compartilhe esse vídeo com quem também precisa crescer de dentro para fora. E se quer se tornar emocionalmente independente, se inscreve. Aqui é onde a maturidade começa. O silêncio como forma de resistência. Às vezes,
A sua maior força está no que você não diz, em não rebater, não se explicar, não implorar. O silêncio não é fraqueza, é autocontrole. Epicteto dizia que quem domina suas reações domina a si mesmo. O problema é que fomos ensinados a provar, argumentar, se justificar o tempo todo. Mas ser você mesmo significa não precisar convencer ninguém. É estar em paz com o próprio valor, mesmo quando mal interpretado. A liberdade vem quando você aprende a escolher suas batalhas. E percebe que o silêncio é, muitas vezes, a vitória mais elegante se você já foi mal compreendido por manter sua paz. Curta e compartilhe com quem precisa aprender a se proteger. E se quer aprender o poder do silêncio firme, se inscreve. Esse canal é seu espaço de força interior. Quando a opinião dos outros pesa mais do que sua própria consciência, você sabe o que é certo para você. Mas basta alguém discordar, julgar ou zombar, e você congela. Quantas decisões você já adiou por medo de críticas? Marco Aurélio dizia que devemos viver conforme nossos princípios, não conforme os aplausos. Só que, quando você dá mais peso à opinião dos outros do que a sua própria consciência está dizendo, vocês me conhecem melhor do que eu mesmo. E isso é uma prisão. A liberdade começa quando você entende que sua consciência é seu guia mais confiável. Os outros opinam, mas é você que vive. Se a crítica já te paralisou, compartilhe esse vídeo com quem também sente esse medo. E se quer se fortalecer para viver com base na sua verdade, se inscreve aqui. Sua consciência respeitada, o autoabandono. Quando você some de si para agradar os outros, você já teve a sensação de não se reconhecer mais? Como se tivesse se perdido tentando agradar todo mundo? Isso se chama autoabandono. É quando você ignora suas vontades, tolera o que te destrói e vira um estranho dentro da própria vida. Epicteto falava que não se pode cuidar do mundo sem antes cuidar de si. Só que a gente cresce achando que se colocar em primeiro lugar é egoísmo. Mas o verdadeiro egoísmo é esperar que você se anule pelos outros. A liberdade é reencontro. É voltar para si, se resgatar. E não se largar nunca mais. Se você já se perdeu, tentando ser o que esperavam de você, compartilhe esse vídeo. E se quer reaprender a se acolher com firmeza, se inscreve. Esse espaço é um espelho limpo onde você pode se enxergar de novo. A falsa humildade que te impede de crescer. Quem você pensa que é? Essa frase ecoa na mente de quem foi ensinado a se diminuir. A falsa humildade é uma prisão disfarçada de virtude. Sêneca dizia que reconhecer seu valor não é arrogância, é lucidez. Quando você tem medo de se destacar, de brilhar, de se posicionar, você está se sabotando. A humildade verdadeira é saber que você ainda tem o que aprender, mas também saber que tem o que oferecer. Você não precisa se encolher para ser amado. Você precisa se expandir para se realizar. A liberdade vem quando você para de pedir desculpas por existir. Se essa frase já te calou antes, compartilhe esse vídeo com quem também precisa se erguer. E se você está pronto para se reconhecer sem vergonha, se inscreve. Esse canal é sua afirmação diária de que você merece ocupar espaço. A liberdade de decepcionar. Quem esperava outro você? Você já se sentiu culpado por não corresponder às expectativas que colocaram sobre você, como se estivesse decepcionando todo mundo só por escolher um caminho diferente? A verdade é que, em algum momento da vida, ser você mesmo vai frustrar alguém. Pode ser sua família, seus amigos, seu parceiro, e tudo bem. Marco Aurélio dizia que não devemos viver para agradar os outros, mas para viver de acordo com a razão e com a natureza. Às vezes, ser fiel a si é decepcionar quem estava apegado à sua versão antiga. E isso exige coragem. Liberdade não é fazer todos felizes. É ter paz, mesmo quando desapontar alguns. Se você já sentiu culpa por mudar, ou por seguir um caminho diferente, compartilhe esse vídeo com quem precisa entender isso também. E se você quer viver com verdade, sem medo de desapontar quem esperava outro você, se inscreve. Esse canal é seu espaço de autenticidade. O medo de perder que te mantém preso ao que te destrói. Você sabe que aquele relacionamento acabou, que aquele emprego está te adoecendo, que aquela amizade não te respeita mais. Mas ainda assim, você não vai embora. Por quê? Porque o medo de perder fala mais alto. Epicteto ensinava que não devemos nos apegar ao que não controlamos. E isso inclui pessoas, status e promessas quebradas. O que te prende não é amor, é medo. Liberdade é quando você entende que deixar ir também é um ato de amor próprio. Ficar onde não há mais vida é uma forma de morrer em silêncio. Quem você precisa libertar? É você mesmo. Se esse medo já te segurou mais tempo do que devia, envie esse vídeo para quem precisa ouvir isso também. E se você está pronto para parar de se acorrentar ao que já foi, se inscreve agora. Esse canal é a chave da sua saída.
quando você precisa parar de pedir permissão para existir. Desde criança, você foi condicionado a pedir permissão para tudo. Para falar, para sonhar, para se vestir, para se posicionar. E agora adulto, ainda sente que precisa de autorização para ser quem é. Só que ninguém vai te entregar um carimbo dizendo agora sim, pode viver. A permissão que você busca precisa vir de dentro. Marco Aurélio escreveu: a alma se torna invencível quando recua para dentro de si. Você não precisa da validação de ninguém para começar a existir de verdade. A liberdade começa quando você para de pedir licença e começa a ocupar seu lugar no mundo. Se você está cansado de esperar a aprovação dos outros, compartilhe esse vídeo com quem também precisa dessa libertação. E se você quer aprender a se autorizar todos os dias, se inscreve. Aqui, você é bem-vindo. Como é a vergonha de ser sensível? A prisão emocional mais comum. Você já segurou o choro para não parecer fraco? Já escondeu sua dor para não ser julgado? Vivemos numa cultura que idolatra a frieza e ridiculariza a sensibilidade. Mas Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, escrevia sobre suas emoções, seus medos, sua angústia. Porque força não é não. Sentir é sentir sem se perder. A liberdade emocional surge quando você entende que sua vulnerabilidade é sua ponte com o mundo. Você não precisa ser duro para ser forte, precisa apenas ser honesto. E isso, hoje em dia, é um ato de rebeldia se você já se sentiu envergonhado por sentir demais. Compartilhe esse vídeo com quem vive essa luta. E se você quer se reconectar com sua humanidade sem medo, se inscreve. Esse canal é seu refúgio de coragem emocional. O seu eu verdadeiro não precisa ser consertado, só revelado. Você não é um projeto inacabado esperando alguém te salvar. Você já é inteiro. Só que talvez tenha se esquecido. As feridas da vida, os traumas, as rejeições, tudo isso vai criando camadas que escondem quem você realmente é. Mas Sêneca dizia que o maior bem é viver em harmonia com sua natureza. A verdadeira jornada não é se reinventar, é se lembrar. O seu eu verdadeiro está aí, sufocado pelas expectativas, comparações e máscaras. A liberdade vem quando você para de tentar se consertar e começa a se revelar. Você já é. Só precisa voltar a ser se você já achou que tinha algo errado com você. Compartilhe esse vídeo com quem sente a mesma dor. E se você quer começar a escavar quem você realmente é, se inscreve agora. Esse canal é seu espelho mais limpo. A comparação silenciosa, que te mantém em cativeiro. Você abre o Instagram e vê vidas perfeitas, corpos esculpidos, relacionamentos cinematográficos, carreiras meteóricas, e sem perceber começa a se diminuir. Mas o que você está comparando é a sua vida real com a vitrine alheia. Epicteto dizia que a inveja nasce da ignorância do que é bom para nós. A liberdade começa quando você deixa de competir e começa a cultivar. Quando você entende que o seu caminho não precisa parecer com o de ninguém para ser válido, a comparação só serve para te desviar de quem você nasceu para ser. Se você já se sentiu menor por causa da vida que os outros mostram, compartilhe esse vídeo com quem vive essa pressão. E se quer se libertar da prisão da comparação, se inscreve agora. Aqui você aprende a valorizar o que é só seu. A prisão invisível de agradar todo mundo. Você diz sim quando queria dizer não. Sorrir quando está por dentro se desmanchando. Você virou especialista em evitar conflitos, mesmo que o preço seja trair a si mesmo. Mas como disse Sêneca, não é livre quem é escravo da opinião alheia. Agradar a todos é a receita certa para não agradar ninguém, muito menos você. A liberdade nasce no primeiro não que você diz sem culpa. No primeiro limite que você coloca sem se justificar. Ser você mesmo às vezes vai incomodar, e tudo bem. Não é sua função ser palatável. É ser verdadeiro. Sei. Voca. Já viveu para caber na expectativa dos outros? Compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir essa verdade. E se quer reaprender a se posicionar com dignidade, se inscreve agora. Esse canal é seu treino diário de autenticidade. A ilusão do sucesso que aprisiona o seu ser. Desde cedo te ensinaram que sucesso é ter dinheiro, status, aplausos, e você correu atrás disso com todas as forças. Mas quando chegou lá, percebeu que algo ainda faltava. Porque sucesso sem identidade é só mais uma jaula dourada. Marco Aurélio dizia: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E se seus pensamentos são movidos por aprovação externa, sua liberdade sempre será temporária. O verdadeiro sucesso é se deitar à noite em paz, sabendo que não traiu a si mesmo durante o dia. Se você já alcançou algo e mesmo assim se sentiu vazio, compartilhe isso com quem está correndo pela razão errada. E se você quer construir um sucesso com alma, se inscreve agora. Esse canal é seu mapa interno. A coragem de mudar mesmo sem garantias
você sabe que precisa mudar. Mas o que te trava é não ter certeza do que vem depois. É o medo do vazio, da crítica, da solidão. Só que Sêneca dizia que o tempo escapa, mesmo quando hesitamos. E quando você hesita demais, acaba vivendo uma vida que nem parece sua. A liberdade nunca vem antes da coragem. Primeiro você pula, depois aprende a voar. Ser você mesmo é um ato de fé, não no mundo, mas em si. E mesmo sem garantia de aplausos, há uma certeza: viver negando quem você é dói muito mais. Se você está paralisado esperando segurança para mudar, envie esse vídeo para quem precisa desse empurrão também. E se você quer ser acompanhado nessa jornada corajosa, se inscreve. Esse canal é o abrigo de quem escolheu crescer. A paz que nasce quando você não precisa mais provar nada. Você já gastou energia tentando convencer os outros do seu valor? Tentando justificar suas escolhas, explicar suas emoções, provar que é digno, até perceber que o outro sempre terá algo a dizer. A verdadeira paz nasce quando você não precisa mais ser entendido, apenas respeitado. Epicteto nos lembrava: o que está além do nosso controle não deve perturbar nossa paz. E a opinião alheia sempre estará fora do seu alcance. Ser você mesmo não é gritar quem você é viver em silêncio com dignidade. E isso é liberdade. Se você cansou de justificar sua existência, compartilhe esse vídeo com quem também vive essa luta. E se quer aprender a viver sem precisar provar nada a ninguém, se inscreve agora. Esse canal é para quem escolheu a paz como resposta. Você não nasceu para viver preso. Chega uma hora em que você olha no espelho e já não reconhece mais quem está ali. Não pelos traços do rosto, mas pelo cansaço na alma. O peso de tentar se encaixar, de fingir estar bem, de agradar quem nunca vai te ver de verdade. Tudo isso te esgota por dentro. Mas e se hoje for o dia em que você decide parar de pedir permissão para ser quem é? A liberdade de verdade não grita. Ela começa num gesto silencioso, quando você para de mentir para si mesmo. Quando você escolhe andar com coragem, mesmo tremendo. Quando você para de esperar a aceitação para existir. Ser você é um ato de revolução no mundo que lucra com a sua insegurança. Marco Aurélio escreveu: o que impede a ação, e o que se coloca no caminho, torna-se o caminho. Talvez tudo o que hoje te oprime seja exatamente o que vai te libertar. Agora respira fundo. Você não precisa mais se esconder. Quem não vai suportar a sua verdade nunca mereceu a sua presença. A porta está aberta, mas só você pode atravessá-la. Se esse vídeo falou com a sua verdade, compartilhe com alguém que também está cansado de se anular. E se você quer continuar essa jornada de autoconhecimento, coragem e libertação, se inscreve agora. Aqui é o seu espaço para respirar fundo, reaprender a viver e, finalmente, ser você mesmo.